Pastor Fernanda, muito obrigado. Na oração do pastor Luiz André, ele poderia ter ficado só na palavra reflexão, ele não precisaria ter colocado o adjetivo profunda, né? Porque isso me deixa um pouco intimidado, caso eu não consiga alcançar essa profundidade desejada na oração. Espero que o Espírito Santo possa fazer isso nas nossas vidas, mas é um privilégio, né? E a responsabilidade. A palavra profunda pesou ainda mais agora sobre os meus ombros na oração do pastor Luiz André. E foi me dado um tema para compartilhar com vocês. Bom, a Fernanda e o pastor Luiz André e o Josué, né, que são assim das pessoas da igreja, aparentemente, que eu tenho mais contato. Eu sou casado com a Lisandra, tenho uma filha de 19 anos chamada Isabela. E estou desde finalzinho de janeiro, ali, na segunda metade de janeiro, pastoreando aqui a Igreja Betel. Eu sou de Fortaleza, mas vindo de João Pessoa, onde eu estava trabalhando e atuando como missionário na missão Juvep, que é uma agência missionária que tem por fim alcançar especificamente ou com mais ênfase os sertanejos, né? Então eu viajava muito ali pelo interior do Nordeste, dando aula, essas coisas todas, e mesmo na capital, João Pessoa. Então para mim é uma honra quando eu recebi o convite e o privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, com esse tema, né, dessa noite. E eu sei que vocês têm um tema mensal no qual vocês lidam todas as quartas-feiras com algum tema específico. Acompanhei alguns, outros eu não pude acompanhar. Na verdade, eu via as informações, mas as atividades diárias às vezes me impediam. Então, na minha agenda hoje eu coloquei para estar com vocês nessa quarta-feira à noite, o que para mim é um privilégio. Quero agradecer, pastor, a honra e a confiança de me dar a palavra na sua igreja para poder compartilhá-la um pouco com os irmãos. Dado esse introito, essa pequena introdução, eu queria conversar com os irmãos nesta noite, também a partir do tema que me foi dado, Jesus e as nossas falhas. Eu queria não necessariamente trabalhar em cima de um texto bíblico, mas eu queria trabalhar a partir de uma perspectiva hermenêutica, e espero que eu seja simples e de fácil compreensão, que eu consiga expressar isso com facilidade, que é o método canônico, e vendo toda a história da redenção, separando esses elementos, né? A criação, queda, a redenção e consumação. E como Jesus, como o mediador e como Filho de Deus, entra nesse processo na vida e na existência humana que escolheu pecar para nos redimir da condição pecaminosa e da nossa condição vil. Então eu espero poder expressar isso para vocês e facilitar um pouco a compreensão e em que momento da história nós estamos à luz das Escrituras. E eu queria começar mostrando esse aspecto da redenção, melhor, da criação, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. E como eu falei, eu não vou ficar preso num texto porque eu quero fazer uma abordagem canônica e até fazendo um X, eu quero começar em Gênesis e acabar em Apocalipse, e vocês verão como eu vou conseguir fazer isso em meia hora, e vai ser muito legal. No versículo 3 do Evangelho segundo João, o texto bíblico nos informa e nos fala da seguinte forma: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sendo Deus, e sendo Deus triuno, onisciente, onipresente e onipotente, ele de antemão já sabia, e aqui não quero entrar nesses aspectos mais teológicos de livre-arbítrio, de predestinação, dessas coisas, mas de alguma forma Deus, na sua soberania, já sabia a respeito da queda, e ele decretara a queda. Então, como a queda é uma escolha absurda, é uma escolha pelo nada, é uma escolha para destruição, então nada na criação poderia vir a existir sem que seja por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. E é isso que o versículo 3 está a nos informar. E por que o versículo 3 está a nos informar de João, capítulo 1? Porque o versículo 3 de João 1 está dando o testemunho da pessoa de Jesus, o unigênito do Pai, que veio ao mundo para salvar o que era seu. Então, João capítulo 1 está dentro de um ambiente histórico.
está dentro de um ambiente cronológico. Mas esse ambiente cronológico do qual João passa a narrar para nós, e aí, esse é o Yuri, né, pastor? É bem típico de Yuri, viu? Pode deixar ele tranquilo, pastor. Eu só quero fazer o último versículo, uma leitura de um último versículo isoladamente, para vocês entenderem como é que funciona isso, que agora é histórico, mas o que Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, nos informa que é algo anterior à história, anterior à criação. Tá? Que lá em Apocalipse 13, 8, só para ler rapidamente, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E aí vocês vão entender por que João, e é o mesmo apóstolo quem escreve, né? Por que João ele fala dessa maneira no capítulo 1 de João. E aí eu quero ler esse último versículo isoladamente para que nós possamos entender um pouco a história da salvação que Deus estabeleceu para nós por meio das Escrituras Sagradas. Diz assim, 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, essa é a primeira verdade que eu quero expressar para vocês e para nós em relação a Cristo e as nossas falhas. De fato, o Deus Trino, no seu conselho divino, sabia que nós iríamos pecar, que nós iríamos escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós somos tão perturbados, a humanidade ela é tão doida por poder, ela é tão ansiosa por ser divina, que ela tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a humanidade preferiu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, que gerava morte, à árvore da vida, que daria vida eterna. Para vocês verem como as nossas escolhas, mesmo no estado de perfeição, ainda não completo, mesmo assim nós fomos capazes de escolher o absurdo. E a nossa existência, ela já é por si só um ato da graça de Deus que interviu antes da história, porque Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Então, quando a gente fala nessa questão mais mística, a nossa existência como humano, a nossa existência como pessoa, só é possível por causa do grande amor com que nos amou o Filho de Deus, ao se entregar por nós antes mesmo da criação vir a existir. Porque se ele não fizesse isso, como diz João 1,3, nada do que foi feito poderia vir à existência. Então, o simples fato da nossa existência caída, da nossa existência pecaminosa, é um ato da graça de Deus. É um ato maravilhoso da graça de Deus que começou a ser demonstrado mesmo antes da criação. E isso, eu queria começar com essa tese. O fato de nós existirmos já é uma demonstração inequívoca da graça e do amor inefável de Deus por nós, suas criaturas, que escolhemos não Deus, que escolhemos pecar. Então, mesmo com a nossa primeira falha, Deus poderia nunca ter nos criado, ou poderia ter nos eliminado por completo, mas ao invés disso, ele permitiu, mesmo sabendo que nós pecaríamos, ele permitiu que nós existíssemos, porque o Filho dele, Jesus Cristo, morreu, a segunda pessoa da Trindade, morreu antes da fundação do mundo e nos deu a condição de estarmos aqui nessa noite, reunidos para adorá-lo e para celebrá-lo. Então, um evento antes da história permite que eventos históricos ocorram, como nesse caso, entre nós, e possamos falar e testemunhar, mesmo na nossa pecaminosidade, mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa falibilidade, falar, adorar e glorificar e ter acesso ao Deus que é totalmente santo. Então, o simples fato de uma existência falha, de uma existência que deu tilt à existência humana, Deus sempre esteve no controle de todos os atos e de todas as atividades. Dada essa informação do porquê da nossa existência, e aí eu quero, de fato, ficar um pouco no capítulo 3 do livro de Gênesis.
E aí nós vamos ficar um pouco mais aqui presos no capítulo 3 do livro de Gênesis. E daqui a pouco eu vou fazer uma ligação como um X entre Gênesis 1, 2, e Gênesis 1, 2, 3 e Apocalipse 20, 21, 22. E aí eu espero que a gente possa compreender. O pastor Luiz André me falou que são dados 30 minutos para uma pequena palestra e depois perguntas. Mas também vocês estejam livres para fazê-las, caso vocês tenham dúvidas com alguma coisa que eu fale, tá bom? Então, quando Deus resolveu, todas as coisas criadas só foram possíveis aqui em Gênesis 1 e 2, porque Deus, Cristo Jesus, morreu antes mesmo da criação vir a existir. E é interessante, meus caros e minhas caras, que na narrativa de Gênesis capítulo 1, tudo foi criado. Todas as coisas do mundo foram criadas. A natureza foi criada. Os animais foram criados de todas as espécies. E somente no último instante da criação é que o homem foi criado. Isso também tem um pressuposto também da graça de Deus, que é, ele criou tudo isso para que nós pudéssemos usufruir e termos prazer em Deus por meio da sua obra criada, ao mesmo tempo em que nós trabalharíamos cultivando essa terra e trabalhando nesse planeta para a glória de Deus, como vice-regentes de Deus nessa história. É interessante que o verbo cultivar e guardar, que é usado por Moisés aqui em Gênesis, são os mesmos verbos usados para a atividade sacerdotal no templo e no tabernáculo. Ou seja, a nossa existência é por natureza religiosa. Nós vivemos diante de Deus constantemente, quer no trabalho, quer na escola, quer na rua, quer jogando bola, quer estejamos nos alimentando, quer estejamos bebendo, tudo nós estamos diante da presença do Senhor. E é interessante, não sei se vocês pararam para se perguntar, em algum momento das leituras bíblicas de vocês, por que que Deus permitiu, sendo Ele onipresente, e todos os dias estando na presença de Adão e Eva na presença dele, que o Éden era um tabernáculo, e todos os dias, na viração do dia, diz o texto bíblico, Deus estava com a humanidade. Por que que exatamente no momento em que a Eva estava conversando com a serpente, ou a serpente conversando com a Eva, porque Deus não interrompeu aquele diálogo, porque Deus não interviu naquele diálogo, e porque Deus não separou a Eva da relação com a serpente? Essa é uma pergunta que às vezes me vem à mente quando eu leio o capítulo 3 de Gênesis. E é engraçado que Deus nos dá com as nossas falhas, inclusive hoje, sempre esperando com que nós tomemos as decisões corretas que o glorifiquem, que o exaltem e o coloquem no centro das nossas vidas. É muito interessante essa perspectiva bíblica, porque Deus se ausentou deliberadamente dessa relação dialogada entre a serpente e a Eva, exatamente porque ele esperava, por meio das instruções que ele havia passado para Adão e Adão para sua esposa, que a Eva repreendesse e expulsasse o mal da presença do jardim, e o mal seria para sempre abolido, e o homem nunca mais poderia vir a pecar. Mas não foi isso que os nossos pais escolheram, né? Os nossos pais escolheram exatamente comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E algumas em 17, não existe essa ordem para não tocar. Então, pronto. Agora, na cabeça da mulher, estava certo e afirmado que Deus era um Deus que estava sendo negligente ou que estava usando de má fé com a humanidade, e ela agora poderia ser Deus. Tanto é verdade, tanto é assim o fato, que a ideia é, se vocês comerem, se vos abrirão os olhos, e vocês serão como Deus. Então, a nossa escolha, a nossa falha, a nossa principal falha é não aceitar a nossa existência finita e de criaturidade como ser humano. É querermos nos colocar em um ambiente, em um pedestal superior ao que Deus tensionara que nós estivéssemos. E aí o texto de Gênesis vai demonstrar para nós, turma, que no fato da gente não querer ser humano, mas atingir uma existência divina, nós perdemos a qualidade de funcionar até mesmo como seres humanos.
porque nós éramos para ser regentes da criação, regentes de todo o universo, vice-regente. Éramos para dominar e controlar a terra e os animais. Mas depois que nós escolhemos pecar, são os animais que nos dominam. É a terra que nos domina. 7 palmos de terra nos domina e não nos deixa sair dali. Era necessária alguma atividade divina para que nós pudéssemos ser libertados desse cativeiro que o Senhor, que o pecado nos colocou. Então, a narrativa de Gênesis demonstra isso muito claramente para nós. E aqui, as nossas falhas vão em várias situações. A primeira falha é exatamente o querer ser como Deus. E aí, quando vocês me permitem um pouco ser pastoral e devocional, quando a gente quer exercer e ser melhor do que os outros, a nossa competência intelectual, a nossa competência física, a nossa competência, seja lá de que natureza for, quando ela quer se sobressair sem amor e sem cuidado sobre as outras pessoas, isso é uma atividade da serpente que inculcou nas nossas mentes, no nosso corpo e na nossa existência, para que nós sejamos maiores do que os outros, melhores do que os outros. Veja o que acontece na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, o conflito se dá, as divisões ocorrem exatamente porque as pessoas querem ser maior e melhores do que as outras. Está no grupo maior do que o outro, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus, eu sou mais sabido do que você, eu tenho o dom X, você tem o dom Y, o meu dom é mais espetacular do que o seu dom, eu tenho mais espiritualidade do que a sua espiritualidade. Então, como é que isso é exercido dentro da nossa existência como povo de Deus? Gente, olha só, o Jardim do Éden era o templo de Deus. A terra prometida, na qual Deus vai dar para Israel, é o templo de Deus. Nesses dois ambientes não pode haver pecado. Em havendo pecado, Deus expulsa. Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Deus expulsou os israelitas da terra prometida, porque na terra de Deus não pode haver pecado. E aqui eu quero atacar uma frase que é muito conhecida e propagada entre nós, dizendo que a igreja é, na verdade, um grande hospital. Não é verdade. Essa frase religiosa que nós falamos, que não está nas Escrituras, mas que nós tentamos reproduzir por causa das falhas e das pessoas que há dentro delas, na verdade, não. Assim como teve o Éden, assim como teve a Terra Prometida, Deus formou e está formando um povo, a quem ele deu o nome de igreja. E é na existência eclesiástica, é na nossa existência como comunidade salvífica que nós devemos expressar com o mais vigorosa poder possível o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o serviço de Deus. Porque lembra que Deus vive em comunidade. Nós sabemos, porque é uma doutrina elementar da fé cristã, a Trindade Santa. Então, eles, dentro deles, se servem, se amam, se cuidam. Assim também nós, na igreja, deveríamos exercer esses mesmos papéis. E quando a gente falha, a gente peca contra os planos e propósitos de Deus, a nós, pessoalmente, e em nós, como igreja. Mas eu quero mostrar para vocês, dentro dessa história da redenção, como é que Deus vai lidando em cada passo, em cada queda, em cada escolha equivocada, em cada pecado, Deus intervindo sempre com graça misericordiosa e com salvação. E aí, a gente vai ver que na queda, nós vamos ter 2 elementos de salvação, 2 elementos de redenção. O primeiro está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Quando os nossos pais caíram e pecaram, eles perceberam que estavam nus. E eles resolveram cozer para si folhas de figueiras. O texto nos faz isso. Isso nos faz lembrar que a gente sempre quer fazer da nossa forma para cultuar a pessoa de Deus, o que é errado. O texto bíblico vai nos informar no finalzinho que Deus então, antes de nos expulsar do jardim do Éden, né? Antes de fazer tudo isso, e quando nós já tínhamos feito as nossas roupas, ele fez roupas de pele para nós. Qual é a ideia? Você não pode se achegar a Deus de qualquer forma ou do jeito que você pensa que pode.
Você só pode se achegar a Deus dentro dos parâmetros, das balizas e das normas que Deus estabelece. Não podemos estar diante dele de qualquer forma. Observem que o objetivo era o mesmo. Adão e Eva costuraram folhas de figueiras para cobrir suas vergonhas. Mas Deus entra com misericórdia na falha de Adão e Eva, costurando, ou melhor, fazendo roupa de pele de animal. Alguns teólogos dizem que, por ser pele de animal, isso já é uma demonstração de que somente por meio de sacrifício vicário, ou por meio do sacrifício de sangue, Deus perdoaria pecados e a relação com Deus tornaria aceitável. Mas o texto não nos dá essa base, esse fundamento firme para fazer esse tipo de afirmação. A gente pode fazer ingerência, a gente pode fazer uma inferência, melhor dizendo, mental a respeito desse processo. Mas não há nada no texto de Gênesis que nos informe, que nos informa que seria por meio do sangue. Mas não apenas isso, né? A partir da nossa falha, Deus promove mais outro meio de graça. E o meio de graça foi exatamente nos expulsar do Éden. Por que nos expulsar do Éden? Porque no Éden, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia a árvore da vida. E se nós comêssemos da árvore da vida, então a nossa existência pecaminosa nunca mais teria possibilidade de ser resolvida. Então, observe que ser expulso do Éden foi uma bênção, uma graça. Foi uma atividade misericordiosa de Deus, possibilitando que nós pudéssemos ser salvos e libertos dessa condição pecaminosa. Essas atividades salvíficas de Deus, ao mesmo tempo com a nossa escolha pecaminosa, e Deus sempre intervindo para que nós não nos afundássemos nos nossos próprios pecados, para usar uma linguagem neotestamentária, né? No lamaçal de pecado, Deus sempre nos resgata, Deus sempre dá uma válvula de escape, Deus sempre dá uma esperança para que nós possamos nos ver livres dessa condição vil e pecaminosa. Uma terceira condição, que nesse estado de queda, Deus já mostra a redenção, é exatamente no famoso texto do proto-evangelho, que diz que haveria de vir um homem, descendente de Eva, que salvaria a humanidade e resolveria o problema do pecado. C.S. Lewis está muito correto na sua metáfora, nos seus livros de Crônicas de Nárnia, porque você só tem duas descendências a qual você pode pertencer, ou a descendência da mulher, ou a descendência da serpente. E a escolha é sua, está na sua livre agência, na sua possibilidade de escolher. Então, por isso que no texto do Antigo Testamento, nós temos tantas genealogias, e as genealogias são sempre masculinas, através de homens. Por quê? Porque é o texto bíblico tentando encontrar, o autor bíblico tentando encontrar esse menino prometido a Eva, de que viria, nasceria e restauraria a condição humana e do seu pecado. Tanto que a própria Eva entendeu isso perfeitamente. No versículo 1 do capítulo 4, ela diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Observe que aqui, a mulher, tinha entendido o que Deus havia falado em 3,15. Mas ela pensava erradamente que o menino prometido seria Caim. Ela pensou erradamente porque ela trabalhou no juizinho dela, pensando que seria a salvação e a libertação das nossas falhas, dos nossos pecados, aconteceriam com uma ação dupla, uma ação humana e uma ação divina. Isso não acontece. A ação é monegética. Somente Deus é capaz de atuar e nos restaurar da nossa condição vil e pecadora, para nos colocar numa situação de santidade e numa condição de declarados justos. Somente Deus pode assim fazer. Então, essa é uma questão muito interessante. E aí, nós temos, dentro dessa perspectiva, as falhas que vão acontecendo já aqui no jardim. E se você remontar um pouco mais aqui para trás, você vai descobrir que o texto, que não tem em português, mas no hebraico existe, Adão estava do lado da Eva, quando a Eva comeu do fruto que a serpente lhe oferecera. Adão ficou calado. Tem um livro chamado O Silêncio de Adão. E quantos homens não exercem a sua masculinidade, que é a imagem masculina de Deus dada a nós, homens.
E quantas mulheres não agem de acordo com a imagem feminina de Deus dada a vocês, mulheres? E dentro desse aspecto, cada um respeitando o seu papel e a sua ordem na criação, nós viveríamos numa comunidade santificada, saudável, estruturada. Então é a partir do nosso núcleo familiar, que se estende para o nosso núcleo eclesiástico, a igreja onde a gente congrega, que nós deveríamos espelhar e refletir essa estruturação criacional que Deus estabeleceu para que homens e mulheres pudessem viver pacificamente para o louvor e para a glória do nosso Senhor. Mas nós falhamos terrivelmente. E continuamos a falhar. E a nossa desculpa hoje é o bem-estar financeiro. Então, por vezes, nós abrimos mão da educação dos nossos filhos por causa do dinheiro. Isso não é necessariamente pecado. Isso não é necessariamente errado. Que ambos, pai e mãe, saiam para trabalhar. Não é necessariamente pecado, mas pode promover algum tipo de prejuízo à sua família, porque a criação dos seus filhos será dada a terceiros e a quartos e a quintetos, sei lá, quantas pessoas que passarão pela vida dos seus filhos. E o caráter de Deus e de Cristo, que deveria ser expressado por meio da sua criação, por meio da sua existência com o seu filho, fica meio que maculada pela existência de outras pessoas nesse processo de educação. O texto de Deuteronômio nos vai falar sempre isso. O texto do Salmo 78 vai nos também informar a respeito dessas questões. Nós precisamos estar atentos para essas questões que a Bíblia nos ensina a respeito da educação. Então, quando nós invertemos os papéis, nós também falhamos. E é por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas que em Cristo não pode haver, e aqui para ficar preso só o que eu estou a falar, homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Nas nossas falhas, Deus sempre entra com redenção. Deus sempre entra com salvação. Agora, meus amados e minhas amadas irmãs, uma outra questão que eu quero observar, já partindo aqui para os finalmente, chamando a atenção para vocês, para o que a Eva encontra e percebe a respeito do fruto. No versículo 6 do capítulo 3, ela vai dizer assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Observe essa tríade que o texto bíblico nos fala. E observe também a tríade do apóstolo João, lá na sua epístola. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Agora faltou o terceiro pé. Quem puder me ajudar, por favor, me auxilie aí. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, é o mesmo tripé. É o mesmo tripé que nos faz pecar. É o mesmo tripé que nos faz errar. Então nós temos que ter cuidado, porque conhecimento alheio à pessoa de Deus, ele necessariamente nos leva a uma vida desestruturada. A gente diz e propala, mesmo dentro das nossas igrejas, a educação é o meio que nós podemos salvar e abençoar o mundo. É mentira. É mentira diabólica. Revestida de beleza e de conceito legal. O Evangelho é o único meio que pode libertar e salvar a humanidade da sua condição como está. Pastor, e veja aqui... Sim, pode falar, pastor. O pastor Tiago, acho que há 21 dias atrás, mais ou menos, ele também fez uma abordagem nesse texto de Gênesis 3, especialmente aqui no versículo 6, e ele fez um comparativo com Romanos 12, 2. Vendo a mulher que a árvore era boa, agradável e desejável, né? E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Boa, agradável e perfeita. Ele fez essa diferença do desejável para o perfeito. E eu achei muito legal, e agora você está fazendo o mesmo tripé com Gálatas, sensacional, muito legal. Só contribuir um pouquinho com o que a gente está aprendendo esses dias, tá?
Então, Deus dirige, né? Porque não teve nenhum contato, nenhuma conversa com o pastor Tiago sobre essa perspectiva. E eu nem falei para você o que ele disse, né? Exatamente. E é muito interessante essa perspectiva, meus amados irmãos. E eu queria que vocês vissem a Bíblia exatamente sobre essa perspectiva de um todo. E é por isso que, dado o tempo que eu tenho, eu quero encerrar mostrando para vocês das nossas falhas, mas também do aspecto redentivo. E aí você pode, só segura seu dedo no texto de Gênesis capítulo 3 e vai lá para Apocalipse capítulo 20, 21 e 22, que é onde eu quero encerrar com vocês. Não sei se o pastor Luiz André conhece essa expressão, deve conhecer, está fazendo doutorado, que é quiasmo. A Bíblia está cheia de quiasmo. O que é um quiasmo? É uma estrutura literária que os escritores usam para gravar na mente das pessoas que iriam ler primeiramente. Isso não existe muito na nossa mente, sabe? Ocidental, brasileira, não existe muito esse conceito. O que existe mais no nosso conceito é que as principais verdades de um parágrafo ou estão nas primeiras linhas ou estão no final das linhas de um dado parágrafo. A gente costuma, um bom escritor faz tudo isso. E antes de falar de Apocalipse 22, 21, 22, só para dizer, enquanto Caim tinha o pecado lá no capítulo 4, versículo 8, Deus entra com a graça em Gênesis capítulo 4, 15. Nós temos a relação incestuosa ou pecaminosa, sexual, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, que também é outra discussão, né? Que acontece lá no capítulo 6, Deus entra com providência no capítulo 8, versículo 18. Aí tem o dilúvio, né? Que é uma justa ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade, e a graça de Deus acontece também no 6, 8 e 18, e finalmente nesses textos iniciais de Gênesis nós temos a Torre de Babel, que acontece lá no capítulo 11, e nós vamos ter no capítulo 10, de 1 a 32, e mesmo no capítulo 12, o meio da graça de Deus. Eu queria ter tempo para expressar, pelo menos em cada um desses eventos narrados na narrativa inicial de Gênesis, como é que a nossa escolha pecaminosa, por exemplo, na Torre de Babel, queremos ser grandes, queremos fazer o nosso nome grande. E aí aí tem uma brincadeira que o autor bíblico faz. Eles constroem uma torre para subir até os céus. Como eles não vão conseguir esse intento, o texto bíblico diz que Deus desceu. Essa é uma figura de linguagem chamada ironia, que Moisés utiliza. Eles não são capazes de completar algo dessa natureza, então Deus desce. Eles queriam subir e Deus desce. E aí é muito engraçada essa perspectiva da abordagem macrocanônica, porque para as mesmas 70 nações que são registradas em Gênesis capítulo 10, são os mesmos 70 que Jesus envia de 2 em 2 lá em Lucas 10. Lucas está muito preocupado com a evangelização do mundo e com a história da salvação. Mas eu quero encerrar mostrando para vocês que Deus está revertendo todo o processo. Parece que tudo está perdido, gente. Parece que a pandemia não faz Deus ter controle, os conflitos políticos, os conflitos entre as nações, as fomes, as guerras, todos esses elementos que nós experimentamos, até terremoto e chuva. Agora, no mês de novembro, no Nordeste, choveu torrencialmente, 100 milímetros. Isso não acontece, as coisas estão ficando doidas. Parece que Deus não está mais no controle de absolutamente nada. Mas se você observar no capítulo 21 e 22, você vai ver a descrição de Deus consertando as nossas falhas. Então, vocês sabem que Jesus morreu antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos vir à existência, mesmo nós escolhendo o pecado, mesmo nós escolhendo cair. Nós escolhemos cair de diversas formas. Querendo ser como Deus, e aí a gente pode aplicar querendo ser melhor do que o outro. O homem não exercendo o seu papel masculino na família e na sociedade, a mulher não exercendo o seu papel feminino na família e na sociedade, e aí invertem os papéis, e aí isso dá problema, dá conflito. Você vai observar o sempre dar desculpa. Eu falo aqui na igreja desde que eu cheguei que pessoas que sabem dar desculpa é cristão e fariseu, né? E quando eu jogo bola e as pessoas erram demais o passe, e aconteceu isso uma vez no seminário. Eu, como professor do seminário, joguei do lado de um menino, não sabia jogar nada de bola. E toda vez que ele pegava na bola, ele errava. E toda vez ele dizia,
desculpa. Aí teve uma vez que eu não aguentei, gente. E falei assim para ele, depois que inventaram esse negócio de foi mal, nunca mais acertaram um toque. Porque desde que inventaram esse negócio de errar, nunca mais aconteceu da pessoa fazer o que é certo. E eu quero encerrar com esse Apocalipse 21 e 22 e falar uma coisa que pode ser absurda aos ouvidos de muitas pessoas. E o pastor Luiz André, que é o pastor de vocês, ele que vai resolver o problema quando eu colocá-lo aqui para nós. Porque ele é que é o pastor de vocês. Mas olha só, diz o texto no versículo 1 do versículo 21 de Apocalipse: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí ele vê a Terra Santa, aí ele vê a descrição, no versículo 9, ele fala dessa nova Jerusalém, ele fala no versículo 5, que aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e as nossas falhas já não existirão, nós estaremos, como Paulo diz lá em Coríntios, com corpos glorificados, incorruptíveis, né? Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, é o que Paulo nos garante, as Escrituras nos garante. E aí, olha só, capítulo 22. Então ele me mostrou o rio da água da vida. Lembra? Lá no Éden também tinha, na geografia do Éden, havia rios. E aqui também, na geografia da nova cidade, também haverá rio. No meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Perceba, Jesus, ou melhor, Deus em Cristo está desfazendo todo o processo que nós, com as nossas falhas, com o nosso pecado, com a gente não querendo nada com os mandamentos de Deus, Deus vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro e reverte tudo que era maldição, reverte em bênção, porque ele fala, nunca mais haverá maldição, e Deus amaldiçoou a terra, amaldiçoou a serpente, amaldiçoou toda essa questão toda lá em Gênesis. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e sua fronte está no nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Depois de todas as nossas falhas, depois de todos os nossos pecados, depois de todos os nossos erros, e agora aguardando o que nos resta no futuro das ações salvíficas de Deus por meio de Jesus, esperamos o Senhor redentor, poderoso, montado no cavalo branco, com a espada desembainhada, e guerreando e derrotando todos os inimigos dele e do povo dele, nosso, que somos povo dele. Isso é tremendamente fantástico, porque a Bíblia encerra sob essa perspectiva. E ela só encerra por uma razão, gente. E aí eu quero chamar a atenção mais para o evento redentivo do que para o evento da falha, se vocês me permitem. A nossa falha foi tão canhestra, a nossa falha foi tão grotesca, a nossa falha foi tão vil, que apenas em Cristo é possível a salvação. E aí eu vou fazer essa frase teológica para vocês. Deus não perdoa pecados. O pecado, obrigatoriamente, tem que ser punido. Deus não pode perdoar pecados, porque se ele perdoa pecado, ele é um Deus injusto. Imagina um juiz julgando o Fernandinho Beiramar, e o Fernandinho Beiramar arrependido dizer para o juiz, desculpa, eu fiz tudo errado mesmo, mas agora me perdoa, porque eu fiz besteira, mas agora eu vou fazer certo, eu garanto que eu vou fazer o certo. Aí o juiz diz, está certo, Fernandinho Beiramar, eu acredito na sua palavra, eu acredito no seu arrependimento. Vai lá, você não precisa pagar por nada de nenhum dos crimes que você cometeu. Esse juiz é um juiz iníquo. Esse juiz é um juiz que não merece exercer a toga do judiciário. Então, o que acontece? Deus puniu o pecado na pessoa de Jesus. Por isso é só em Cristo, e olhando para Ele, e vivendo sob a sombra da cruz de Cristo, é que podemos experimentar o perdão que Deus concedeu ao humano, porque um humano morreu por nós, Jesus Cristo. E agora nós temos isso. O pecado foi punido no corpo de Cristo, na cruz de Cristo. E agora nós temos esperança de que esse pecado não mais nos alcançará e que nós estaremos para sempre com o Senhor. Que as nossas falhas
ainda que nós estejamos em algum momento falhando, Deus já nos declarou justos por causa da cruz de Cristo. E aí, o versículo 1 de Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra no princípio já aponta para o término. E é por isso que o término diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Né? Então aqui a história da redenção tem seu fim. A história das nossas falhas tem o seu fim. E em Jesus, somente em Cristo, assim como a serpente foi levantada no deserto, também aqueles que olham com fé para a palavra de Deus, que promove salvação por meio de Jesus Cristo, seu Filho, o único mediador entre Deus e os homens, é a única forma de encontrarmos salvação e redenção para as nossas falhas, para os nossos pecados. E cada dia mais errar menos. Cada dia mais ser menos pecador. Cada dia mais refletir mais a glória de Cristo, porque o Senhor vem e vem sem demora. Essa é meio a história da narrativa de Gênesis a Apocalipse, que eu queria expressar para vocês nesse tempo que me foi dado. Há muito mais coisas a se falar dentro dessa perspectiva, coisas muito mais ricas, mas eu tive que falar meio que correndo, esticando, para que pudesse fazer de alguma forma compreendido. E agora eu acho que eu tenho que dar espaço para as perguntas, não é assim, pastor Luiz André e Fernanda? Eu acho até que eu passei um pouco do tempo. Isso mesmo, Yuri. Vamos dar um espaço aqui para algumas perguntas. Para algumas... Imagina que não, né? Você vai entrar na fila ou não? Mas, Mas antes do Josué, tá claro, né, pastor Yuri, na sua abordagem, esse ato gracioso de Deus em enviar seu filho para, de fato, ser punido por nossos pecados. E, teologicamente, né, a gente consegue entender essa questão do perdão, né, usufruir o perdão e caminhar a nossa vida a partir de uma perspectiva de perdão, né? Que é isso que foram suas últimas palavras, né? Errar menos porque Jesus está voltando. Então, eu preciso cada dia me parecer mais com o varão perfeito, né? Eu tenho que caminhar para chegar na plenitude da estatura dele, né? Contudo, parece que nós cristãos colocar mais dentro da nossa praia, né? Dentro do nosso rebanho, dentro da nossa paróquia, como o pastor José Bispo gosta de usar a expressão, nós estamos muito mais para Eva e Adão do que para Jesus, né? E vivendo muito mais, escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal do que a árvore da vida, né? E isso gera implicações na vida, né? No dia a dia, culpa, né? Amargura, ódio, intriga, relacionamentos desfeitos. Puxa vida, eu lembro de uma fase aqui na nossa igreja que estava com tantos relacionamentos desfeitos, um trabalho enorme. Eu me lembro que uma vez eu estava na minha sala com duas famílias que eram família de sangue, né? E chegou num determinado momento que eu me questionei assim, meu Deus, quem teve a ideia de juntar essa turma? Porque eles não estão a fim de perdoar, eles querem guerra, né? E eu encerrei a reunião mesmo, falei, não, chega, vamos embora, isso aqui não vai, isso aqui é Jardim do Éden, não é Nova Jerusalém. Não é Nova Jerusalém, não. Isso aqui tá distante demais, né? E todas essas consequências que eu mencionei, algumas delas, né? Amargura, ódio, relacionamentos desfeitos, culpa, faz com que a nossa vida com Deus, nossa vida no mundo, ela seja pesada, né? Ela seja mais difícil. Aí a minha pergunta para você, pastor, né, diante desse quadro, como que a gente pode ajudar os nossos irmãos a compreender esse perdão e essa graça de Deus que de fato nos liberta, né, que tira de nós um peso,
Porque eu vejo também eu estou falando de relacionamentos interpessoais, mas muitas vezes o perdão, a pessoa não consegue se perdoar. Eu me lembro de uma ocasião que estava conversando com minha irmã de que cometeu um pecado muito feio, muito, muito triste, na juventude. Já tinha se passado quase 30 anos e a pessoa não conseguia se livrar dessa culpa desse pecado, né? E nós oramos pedindo que Deus, de fato, viesse libertar. Então, como é que a gente pode transpor da teologia, do texto sagrado para o coração, para uma vida de fato, uma vida pastoral, né? Uma ação pastoral que faça com que de fato a gente consiga experimentar esse perdão que Jesus comprou com preço tão alto? Pastor, boa pergunta e complexa pergunta. Eu vou tentar respondê-la de uma forma rápida e, por ser rápida, ela não vai satisfazer muito provavelmente o que se espera. Paulo, aos Gálatas, ele fala que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Porque eu morri com Cristo, estou crucificado com Cristo. E aí eu vou falar para a igreja o que eu falo na igreja, tanto na igreja onde eu pastoreio agora, como nas igrejas onde eu tenho oportunidade e onde eu tenho acesso a esse tipo de fala, esse tipo de ensino. A igreja, de uma certa forma, é opressora, pastor. Então, ela não sabe lidar com alguns tipos de pecado, ela não sabe lidar com alguns tipos de comportamentos pecaminosos e ela passa a oprimir essas pessoas. Então, o que essas pessoas têm é muito mais um conceito religioso passado por meio da igreja para ela, que quase a coloca no inferno, do que necessariamente uma mensagem bíblica redentiva, no qual ela pode crer piamente que o sofrimento vicário de Cristo, a cruz poderosa de Cristo, perdoou os pecados dela do passado, do presente e os que ela ainda há de cometer. Esse tipo de crença não tem jeito. Ela vai de um acompanhamento bíblico muito perto e, ao mesmo tempo, sem aquela opressão que normalmente nós colocamos sobre a vida das pessoas, muito mais do que o que elas podem carregar. Às vezes a igreja parece muito com os fariseus, que formam um bocado de lei, e aí quando eu falo igreja, a minha referência é a igreja de uma forma mais ampla, né? Não as nossas igrejas em particular, mas a igreja como instituição. A universal. Não a do reino de Deus, mas a universal. ela é muito opressiva. Então, o que falta, de fato, é a demonstração nas relações eclesiásticas de amor perdoador e longânimo, pastor. O que falta é, de fato, nós sermos, como igreja, um microcosmos da realidade celestial que Deus assim intencionou ao nos formar como povo, ao separar e derrubar a barreira de inimizade e nos fazer um povo somente. Então, a forma é inculcar na mente de tais pessoas a verdade de Deus, que em Cristo o seu pecado foi perdoado. E tem muitas pessoas que não creem nisso, que pensam que precisam fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, que ela participa do processo do perdão. E enquanto essa atividade dela não é feita, ela não se sente perdoada. E a graça de Cristo não a alcança. O amor de Cristo, ela não consegue, para usar uma palavra pentecostal, ela não toma posse. Né? Ela precisa tomar posse. E esse tomar posse, pastor, da minha perspectiva, tem a ver com o acompanhamento pastoral, e quando eu falo acompanhamento pastoral, não precisa ser do senhor, pastor Luiz André, pastor Yuri, mas dos irmãos em Cristo, que também tem a imagem de Cristo nelas, fazer com que essa pessoa entenda no viver diário, nas relações pessoais, na conversa na porta da igreja, na conversa no caminho para casa, o que Cristo fez na minha vida, o que Cristo fez e faz na sua vida, é inculcar, demonstrar o poder de Deus. É uma questão que no mundo ocidental é muito complicado, pastor, mas que no mundo oriental, de onde foi escrita a Bíblia, é muito fácil, porque uma geração
experimenta a realidade da outra por meio da repetição de atos salvíficos de Deus. É por isso que o Salmo 78 fala: o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações, né? Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O apóstolo João, ele fala isso da mesma forma, em palavras diferentes, mas igualmente o mesmo sentido, na primeira epístola, no capítulo 1. Ele fala: o que as nossas mãos, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, é isso que damos testemunho de vocês. Então, qual é o testemunho que nós devemos amar como Cristo nos amou? E devemos pedir perdão, seguros de que Ele nos purifica de todo pecado, porque Ele advoga em nosso favor, porque a justiça dele foi derramada sobre nós. Então, eu acho que isso não é apenas uma mera fala teológica, realmente, pastor, mas isso é um viver diário em que a pessoa, às vezes, lentamente, vai recebendo essas informações e vai vivendo de acordo com essas informações que estão respaldadas nas Escrituras Sagradas. Então, é paciência e trabalho contínuo por meio da oração e do ensino com esse tipo de gente. E é tão impressionante, né, pastor e demais irmãos, a grandeza disso que o pastor Yuri está falando, nas palavras de Jesus, na sua oração sacerdotal, né, João 17, 11, ele vai dizer, né, para que Jesus orando, falando ao Pai, para que eles sejam um como nós o somos, né? Então, a igreja se transforma nessa comunidade terapêutica, né? Nesse povo que é redimido, e essa redenção que alcança todas as áreas da nossa vida e não só nos dá um carimbo para ir para Nova Jerusalém, não é isso, né? A salvação é muito maior do que isso. Muito Vamos mais para lá. Mas a gente já começa a experimentar isso e imaginar ser como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é. E a igreja experimentar isso, de fato, é fruto da graça e dessa experiência chamada perdão. Muito bom, Yuri. Pastor, só nisso que você está falando, só um adendo rapidamente. Eu sei que o pessoal pode não entender muito de grego, mas isso que o senhor falou é uma coisa esquisita do grego koiné, porque é um genitivo de local. E o genitivo de local, sendo uma pessoa, é muito estranha. Porque como é que eu posso estar numa pessoa? É muito estranho isso, a não ser que a mulher esteja grávida, aí tem um bebê na pessoa, né? Mas ele disse que nós temos que estar em Deus, em Cristo, como Cristo está em Deus. Então, esse genitivo de local, que é uma pessoa, e que em Paulo e em João isso é riquíssimo, é só estando em Cristo que essa possibilidade de nova existência, inclusive de nova percepção de vida, é possível. O grego nos ajuda bastante quanto a isso. Por isso, transformação da mente também, né? Exatamente. Legal. O Josué vem com uma pergunta daquelas bem apertada, viu, Yuri? Cabeludas. Não é. Vez ou outra eu faço já umas perguntas pro pastor aí. Bom, falando em falhas, né? Eu queria, na verdade, fazer duas perguntas. Aí o senhor, se puder, responde. Vou fazer as duas logo na sequência, que o senhor já responde. A primeira é porque quando a gente pensa em falhas, geralmente a igreja de hoje imagina sempre a falha, alguma coisa moral, certo? Alguma falha moral, esse é o padrão, né? E a gente vê na Bíblia, né, digo nela inteira, como várias falhas morais não parecem nem ao menos ter feito cócegas em Deus, né? A gente tem, por exemplo, Moisés, né? Moisés, ele, a hora que o povo errou, né? Fez o ídolo, Moisés interpelou por eles e Deus que ia destruir, não destruiu. Moisés mesmo era casado com Zípora, depois lá no deserto tomou para si a mulher Cosita, né? Foi culpado por seus irmãos, né? Por Miriam e Arão, mas Deus ficou do lado de Moisés, mesmo parecendo ser uma coisa imoral. Depois a gente tem Abraão, que ia sacrificar um ser humano, uma coisa imoral. Depois a gente tem Abraão teve um filho, Ismael. A esposa dele manda expulsar Ismael de casa, né? Ou seja, você expulsar seu próprio filho de casa. Parece uma coisa imoral, mas Deus fala para ele, faz, tudo bem, pode fazer. Depois a gente tem poligamia, né? Davi, Salomão, então, que eu acho que nem casou por amor. Salomão
fazer política, né? Era política, ele queria pacificar o esquema. Depois a gente tem Paulo, que era assassino. A gente tem Pedro, que era um tontão, né? E inclusive era um traidor, né? Traiu Jesus. A gente tem várias situações imorais. A gente pega a genealogia de Jesus, a gente tem prostituta, a gente tem assassino, a gente tem Manassés que sacrificava os próprios filhos, né? Então, a genealogia inteira de Jesus era imoral. E quando a gente pensa em falha hoje em dia, qualquer moralidade já nos justifica atacar pedras, né? Hoje em dia é isso. A nossa moralidade nos justifica atacar pedras, sendo que se a gente pega um pouquinho aí do que eu falei, um resumo breve de alguns temas só, tirando vários outros, Deus, dentro do seu plano, dá a impressão de que, com certeza, ele se entristece, porque não é a vontade dele, mas ele não taca pedras, ele se mantém no seu projeto, né? E se o nosso projeto como igreja, como vocês estão dizendo aqui, é amar, por que a gente sai do nosso projeto de amar e vai, então, tacar pedras na moralidade, né? Essa é uma pergunta, né? Como o senhor vê esse esquema da moralidade? E segundo, é porque, como eu falei, Moisés interpelou pelo povo e Deus decidiu não destruir o povo. Daniel orava pelos pecados da nação. Jó, no final do livro, Deus só aceitou perdoar os amigos de Jó porque Jó foi quem fez o altar e pediu o perdão deles. Hoje em dia, né, se a gente pegar também a palavra para Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. A Igreja Católica, por exemplo, entende esse texto juntando os outros, né, como uma possibilidade de que o sacerdote pode orar pelo pecado daquele que o foi confessar, né? Então, a Igreja entende esse poder. Como você entende que hoje, então, a gente trata essa moralidade, né? E como você entende a gente orando pelo perdão dos pecados do nosso próximo? Tá, então vamos aí por parte, Josué. A primeira questão é que... de boa. Bem pesado, hein, pastor Luiz André, mesmo. Mas vamos por partes. Primeiro que... uma questão é moralidade, como você fala, Josué. Outra questão é moralismo. Então, pregações e ensinos moralizantes normalmente não pertencem ao ambiente eclesiástico saudável, certo? Pregações de moral, pregações que dizem assim, ó, sejam como José, seja como fulano, são pregações de cunho liberal, certo? Os liberais é que eles lidam com o moralismo e exigem das pessoas um certo nível de perfeição para que o evangelho, eles são quase pós-tribulacionistas, os liberais, nós pudéssemos colocá-los dentro de um esquema escatológico, porque eles trabalham com moralidade, com moralismo, mais do que com moralidade. A gente prega moralidade, porque o nosso Deus é um Deus moral. Então, por exemplo, esse texto que você citou por último, que o que ligar na terra terá sido desligado no céu, é assim, ó, eu vou desligar aqui onde eu estou na minha coisa. Desliguei. A gente pensa que o ligar é a coisa boa. Só que no texto bíblico, o ligar é a coisa ruim. Porque quando liga o verbo ligar lá em grego, então a gente fica atado, amarrado. Então, como o texto é de pecado, se a igreja disser que a pessoa, se o pecado está amarrado, ligado a ele, então ele vai ser punido. Se desligar, aí então sim, ele está livre, que é o verbo lio, que é até mal traduzido, que não é por ligar e desligar. Lio tem a ideia de soltar, de desamarrar. E aí, a ideia é exatamente essa, Josué. O pecado amarrado te condena, e o pecado solto te liberta. Quem pode livrar você das amarras do pecado? Apenas o sangue de Cristo. E quem pode deixar você atado é você recusar a oferta de Cristo. A igreja, na minha cabeça, tem essa responsabilidade como igreja, não como indivíduo particular. Mas quando você fala desses grandes homens, algumas coisas tem que levar em consideração. Primeiro, o contexto histórico das histórias desses homens. Certo? Então, por exemplo, você vai ter que reclamar pensando em moralidade, você vai ter que reclamar com Deus, não com essas pessoas, mas com o próprio Deus, porque que ele permite que haja incesto no começo da humanidade. Porque no começo da humanidade era obrigatório ter incesto. Porque só tinha Adão e Eva. E depois eles tiveram filhos. Então, os filhos tiveram que fazer sexo entre filhos. Então,
e você teria que reclamar com Deus a respeito dessa moralidade. Mas, mesmo assim, Josué, Moisés foi punido, Deus não deixou em branco as nuvens, Abraão foi punido, e por uma questão só que eu quero chamar a atenção para tentar responder numa frase só. Porque as alianças de Deus, que ele estabelece com o humano, mesmo a aliança incondicional, exige uma resposta satisfatória do homem que entre em acordo com a santidade exigida de Deus. Te dou um caso bem claro disso. Gênesis 17:1. Para Abraão, Deus fala: com a idade de 99 anos apareceu o Senhor a Abraão e disse: ande na minha presença e ser perfeito. Isso foi depois dele fazer sexo com Agar e ter Ismael como filho. Ele precisava dessa revelação para andar de conformidade com os padrões divinos. Certo? Quando você tem Salomão, de fato Salomão casou muito mais por interesses políticos do que necessariamente por questões sexuais, mas lá em Deuteronômio está dizendo para nós, e a gente vê isso na vida de Salomão, que casar com muitas mulheres era proibido. Não pode. Não poderia acumular para si riquezas, não poderia acumular para si cavalos, e não poderia acumular para si mulheres, e nem poderia fazer o povo voltar ao Egito para buscar socorro. E se você observar, o livro de Juízes e o livro de Reis demonstra, Josué, como Deus foi punindo a nação à medida que cada uma dessas atividades eram cometidas por eles. Por quê? Porque o pacto estabelecido de Deus com o seu povo sempre exige uma resposta de obediência. Isso vale para o pessoal do Antigo Testamento, porque nós temos a aliança, eu acredito, né? Mas isso é outra questão. Existe a aliança adâmica, que é o pacto das obras. Aí depois nós temos o pacto da graça. Nós vamos ter com o próprio Adão e Eva, nós vamos ter com Noé, nós vamos ter com Abraão, nós vamos ter com Davi, e nós vamos ter a nova aliança. Também dentro da nova aliança há exigências. Por exemplo, os imperativos de mutualidade. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros. Então, toda essa realidade de existência e de prática cristã, de prática bíblica, deve ser promovida no seio da igreja. E aí, Deus não fica passando mão. Deus cobra, sim. Deus cobra. Ananias e Safira é um exemplo clássico que ele faz no começo de uma nova aliança, assim como ele fez com Nadab e Abiú no começo da antiga aliança. Eles foram mortos porque levaram fogo estranho. Eles levaram coisas a mais. Né? Ananias e Safira foram mortos porque levaram coisas a menos. É interessante essa questão. Eles roubaram ao Senhor, eles enganaram ao Senhor, e aí Deus puniu com morte. Você vê isso também em Coríntios, Paulo informando que há muitos irmãos da igreja de Corinto que não apenas estavam doentes, mas morrendo por tomar a ceia de uma forma indigna. E o que é tomar a ceia de uma forma indigna, na minha perspectiva, dentro do contexto de Coríntios? É quando você trabalha para dividir o corpo. Ao invés de que o corpo para quem Jesus morreu e derramou o seu sangue para unir, nós trabalhamos para dividir. Essa é a única forma na minha cabeça que você está impedido de participar da ceia. Ou você pode participar sabendo que você vai receber juízo e condenação por causa dela. Entende? Esses elementos estão envolvidos. Então, é que Deus, às vezes, Josué, ele não dá a retribuição no mesmo instante. E aí é por isso que nós temos a revelação histórica, porque é na história que o autor bíblico vai mostrar as aplicações das leis do Pentateuco na história da nação de Israel. É por isso que é por meio dos evangelhos, ou melhor, em Atos, que nós vamos ver a aplicação das atividades do texto dos evangelhos e mesmo das instruções dadas nas epístolas. Então nós temos que ler os livros históricos sob essa perspectiva. Então, você vai ver Juízes, por exemplo. Juízes está mostrando para nós, vocês estão sofrendo tudo isso porque desobedeceram o que o Senhor falou. Observa que no capítulo 1 de Juízes, ele fala que a tribo de Judá foi consultar ao Senhor para saber quem subiria à guerra com eles. No capítulo 21, aí o texto acaba dizendo, cada um fazia o que era certo a seus próprios olhos. E isso vai dar em desastre. Salomão teve desastre, Moisés teve desastre, Davi teve desastre,
Salomão teve desastre, uma série de pessoas teve desastre, mas não é contado no ato da esfera. A pergunta seria assim, se você está entrando na Terra Prometida, Josué, acabou de sair do Egito como escravo, o que ensina para você a história de Davi, de Abraão sacrificando Isaac, da ordem de Deus sacrificar Isaac? O que ensinaria para você? Imagine se você, como sendo o primeiro leitor do texto, que está entrando em Canaã. O que isso tem a ver comigo? O que Deus quer ensinar para mim? O que Deus quer mostrar para mim? Que nada podemos fazer além do que Deus determina que o façamos, porque Ele provê todo o necessário para a nossa existência e para a nossa adoração cultica. E eu falo isso porque no mundo do Antigo Testamento havia derramamento de sangue, cordeiro, essa coisa toda, né? Então, a moralidade é uma coisa exigida por Deus. O moralismo, não. O moralismo é liberal. Agora, às vezes, eu tenho que dar uma palmatória que a igreja confunde, e os pregadores confundem moralidade com moralismo. E aí o moralismo é irmã siamesa do legalismo. E não entende a fé. Talvez essa sua fala tenha a ver com a pergunta do pastor Luiz André. Por que a pessoa às vezes não compreende e não recebe o perdão de Deus na sua vida por um pecado grosseiro que cometeu? Porque ela pensa que é por meio de legalismos e de atividades que ela vai obter o perdão divino. E não entende e não conhece a graça misericordiosa de Deus. Isso é interessante. E só para encerrar, por que Deus não mata as pessoas que pecam hoje? Você citou exemplos de pessoas do tempo bíblico. Mas e hoje? Por que Deus não mata? Por uma razão muito básica, Josué. Muito básica, que está lá em Romanos capítulo 2. Porque Ele está amontoando brasas vivas sobre a cabeça da pessoa para que Ele possa derramar sua ira iracunda, me permitam a redundância, sobre aqueles que recusam o presente que Ele enviou para o ser humano, que é o Filho dele. Então, por isso que Deus não mata, porque ele quer matar. Olha a imagem que eu vou usar. Deus quer destruir o ímpio com requintes de crueldade. Essa é a ideia. Por isso que Ele não mata logo, porque senão seria pouco pecado. Entendeu? Por que Deus não tirou logo a Saul? Davi foi ungido uns quase 20 anos antes de assumir o trono. Por que Ele não tirou logo Saul? Porque Ele queria que Saul consultasse uma necromante. Porque Deus não queria só tirar Saul do trono. Deus queria matar Saul. Mas Deus não tinha respaldo legal para matar Saul. Quando Ele consulta a necromante, então agora Deus tem respaldo legal para matar Saul. Porque está lá em Deuteronômio. E Deus mata Saul. Então a gente não pode, como Paulo fala aos Gálatas, né? De Deus não se zomba e não se brinca. Ele leva em consideração, sim. Ele não exerce o moralismo, de novo, né? Repetindo para encerrar. Mas ele é moral, ele é um ser moral. O nosso Deus é um ser moral. Eu acho que eu respondi ou não? E aí, de novo, a importância da doutrina da graça de Deus, né? A graça de Deus, ela é... A revelação de Jesus Cristo, ela é impressionante para a gente compreender tudo, né? A gente só consegue compreender o Senhor através, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Legal, Fê? Acho que nosso horário, eu não sei se tem mais algum irmão que quer fazer alguma pergunta relacionada à abordagem que o pastor Yuri fez, ou ao tema geral, né? Mais alguém? Eu só queria dizer, pastor, para encerrar, a fala de Paulo aos Gálatas, né? Cristo levou sobre si toda a maldição. Então a maldição da lei já não nos pega, porque ela foi derramada toda sobre Cristo. Então as nossas falhas foram todas elas perdoadas. Nisso que você está falando, da graça de Cristo, que é no irmã siamesa, né? Na vida, morte e ressurreição de Jesus. Pastor, por isso então também que é usado o termo de que quando Jesus morreu, e que na verdade a Deus agradou moê-lo. Isso. Nesse aspecto? Nesse aspecto, sim. Porque a ira, ele está virado, indignado. Muito indignado, Josué. Às vezes a gente só trabalha com a perspectiva de Deus, com um Deus amoroso, que é longânimo, misericordioso,
A gente esquece que o nosso Deus é Deus iracundo. Ele fala, ai daquele que cair na mão do Deus Todo-Poderoso, porque o nosso Deus é fogo devorador. Ele é vingador. Você pegou o fio da meada. Jesus foi moído, literalmente, pelos nossos pecados e não nós. Não é massa demais isso? A gente pode assistir o jogo do Ceará, do Corinthians, e ver o Ceará vencer por causa de Jesus, cara. Sabe? É um aspecto de graça a gente poder torcer pelos nossos clubes, especialmente pelo Ceará. Por quê? Porque foi da graça de Deus. Nós somos campeões do Nordeste, pastor. Opa! Isso sim. E a ideia é ser campeão brasileiro. É por isso que a gente quer sair da Copa do Brasil, porque está atrapalhando, entendeu? A derrota hoje é calculada. Então, essa ira de Deus foi derramada de uma forma profunda e profusa sobre a pessoa de Jesus, Josué, para nos libertar, em troca da alegria que lhe estava proposta. Suportou a cruz. Toda a ira jogada em Cristo, né? Toda. Por isso, as palavras do próprio Senhor, né? Deus meu, por que me desamparaste, né? Que era isso o choro dele, sabia, pastor? As pessoas pensam que era medo de Jesus ir para a cruz. Não, ele disse que foi para isso que ele veio. Ele disse assim, eu vim para dar minha vida e a vida é resgate de muitos. Não, é porque ele sabia que ao experimentar essa justa ira de Deus sobre a vida dele, não sei se eu posso falar, pastor. Pode. Mas eu creio que houve uma divisão única e irrepetível na Trindade Santa. Tal o peso do nosso pecado, das nossas falhas. E aí demonstra o amor grandioso de Deus por nós, né? Maravilhosa graça, como diz o hino, né? Louvado seja Deus. Yuri, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Honra, nós teremos outras oportunidades, com a graça de Deus, presencialmente, né? Vamos ver, não sabemos quando, mas logo teremos essa oportunidade de tê-lo lá na nossa comunidade. Vai ser muito legal. Muito bom. Deus abençoe. Fê, tá contigo. Amém. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Amém. Faço das palavras do pastor Luiz André a nossa, a minha, do Josué, do pastor Renato, como liderança da escola bíblica, nossa igreja. Que honra, que privilégio. Eu já sabia mais ou menos que ia vir algo parecido com isso, né? Do tempo que eu tive com o pastor, ouvindo o pastor pregando lá na Betel. E é gostinho de bis, né? E como é sempre bom, pastor, como é sempre bom, que Deus continue te usando e te abençoando ali na comunidade do Jardim Peri, da Igreja Betel, que você continue sendo extremamente um instrumento de Deus na vida dos nossos irmãos daquela comunidade e que muitos venham conhecer através da sua vida Jesus. Amém. Esse amor tão grande, né, que nos liberta, essa graça maravilhosa, que a gente possa, meus irmãos, saber, né, e desejar. Na verdade, não sei se desejar a palavra certa, mas que o pecado na nossa vida, ele seja apenas um acidente, ele não seja algo programado, né, algo que seja realmente a gente se lembrar desse sofrimento, né, dessa separação que causou, né, desse abandono que causou Jesus ali naquela cruz, e que a gente se lembre da graça de Jesus mesmo sobre as nossas vidas, e da gravidade do pecado na nossa vida, que custou sangue, custou carne moída, que custou Cristo ali sendo abandonado pelo Pai, né? E que a gente possa buscar todos os dias, ser cada dia mais parecido com esse Senhor e amar cada vez mais esse Senhor, e buscar servir em resposta ao amor, né? A Jesus. E é por isso que eu quero agradecer a todos vocês, aos três, né? A senhora falou o nome, eu só sei o sobrenome. Pastor Renato Kruger, agradecer ao Josué e agradecer a senhora pelo convite. Me sinto honrado de verdade em ter participado.